Polícia Penal, redação, Minas Gerais, professor, cabe recurso, o que eu faço? Para quem que eu reclamo? Estou indignado, a nota da minha redação, eu não entendo, não está legal, entrei com recurso administrativo, não sei o que fazer. Calma lá, vamos devagar, detalhadamente, os critérios da correção, como deve ser feito, o que você precisa entender para você fazer uma análise se vale ou não a pena. E no final, eu vou mostrar como você pode mandar essa redação para mim, para eu fazer uma análise detalhada, sem custo nenhum. Não vou dar uma olhada para você, porque isso faz parte, enfim, da minha experiência. Eu sou o professor Ricardo Russo, trabalho com avaliações de redação há muitos anos, são 3 décadas trabalhando com isso, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, hoje trabalho apenas com os cursos de graduação na universidade e faço um trabalho, sim, voltado para editais e recursos, e dada a experiência que eu tenho de tanto tempo corrigindo redações, não só em concursos públicos, mas também vestibulares, e nos últimos 10 anos corrigindo, inclusive, como avaliador do Enem. Então, eu sou muito treinado para perceber, para colocar o olho na sua redação em termos de avaliação. E conheço detalhadamente os critérios e as falhas que os editais deixam, as brechas, os editais mal feitos. E aí que eu trabalho muito, mostrando como esses editais são genéricos, eles não especificam, como os professores são destreinados para fazer uma análise criteriosa, enfim, de uma redação. De que os avaliadores não são bem treinados. Além disso, tem uma sobrecarga de trabalho e esses avaliadores não têm critérios não são muito bem treinados para esse tipo de correção. E mais do que isso, não é? Eles fazem apenas uma correção, é um avaliador. Diferente de em vestibulares, em concurso público, por exemplo, diferente de vestibulares, Enem, em que há 2 avaliadores corrigindo, é muito mais criterioso. Então, como tem pressa e a questão do custo dessas instituições, né, você bota uma correção só, e depois deixa a galera entrar com recursos administrativos. A moral da história é que muitos desses recursos administrativos eles são pro forma, porque as respostas, muitas vezes, dos recursos administrativos, elas são automáticas, você vai ver que quase sempre são as mesmas, né? Então, são problemas que os editais e que essas instituições que fazem os concursos públicos são problemas recorrentes dessas instituições. Mas eu quero olhar com você, examinar com você criteriosamente aqui, vamos lá, a questão da proposta de redação. Então, eu vou ser agora bem analítico. Legal, gente? Olha só, o tio aqui vai ser bem analítico. O que eu quero dizer com isso? Eu vou olhar detalhadamente o problema. Não adianta a gente ficar espumando o ódio só, legal? Até ajuda em alguma coisa o ódio, né? Mas a gente precisa olhar com mais calma a coisa, beleza? Então, isso é muito importante. Então, o que eu vou fazer é uma análise aqui, que é o que me cabe nesse momento, que é fazer uma análise aqui com vocês, técnica. E é isso que eu vou fazer. Então, vem comigo, vamos até o fim do vídeo, que eu vou mostrar a você tecnicamente como tem que ser interpretada a prova, quais as falhas, quais os problemas, e você vai aí olhar na descrição, depois dos recados que eu vou dizer, o meu endereço do WhatsApp, e vai mandar a sua dúvida aqui também, que eu quero saber os problemas pelos quais você está passando, né? Esse é o meu trabalho, afinal de contas, é isso que eu gosto de fazer. Então, vai lá. Há uma prova de redação, há uma proposta com o texto, e essa proposta ela conversa com os textos também que estão na prova, legal? Mas isso tudo é secundário, a gente tem que ir para os comandos aqui. Ó. Então, vamos ver os comandos aqui, considerando os textos lidos nessa prova. Legal? Ó, considerando os textos lidos nessa prova. E o trecho acima, que é um trecho também inspirador, ali que serve para você buscar elementos, esses trechos são colocados aqui para dar elementos para vocês pensarem mais e refletirem sobre o tema proposto. Solicita-se que o candidato redija no mínimo 20, no máximo 30. Então, se é de 20 a 30, meu querido, de 20 a 30. Acerca do seguinte tema, e agora vem o tema que é importante, vamos interpretar corretamente, então presta atenção. Olha lá, muitos candidatos já são eliminados em função disso que eu vou fazer agora, que é a interpretação da proposta. Diz assim, a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? É uma pergunta. Essa pergunta tem de ter uma resposta. A resposta não precisa ser direta. Você não vai começar a redação dizendo sim. Claro que não, não é? Mas isso tem de ser respondido ao longo do seu texto. O que é que você tem de atentar aqui? As palavras-chave. O que obrigatoriamente tem de aparecer? E esse vai ser o olhar do avaliador. Entenda, eu vou mostrar para vocês o olhar do avaliador. Ele tem de encontrar na sua redação lá arte,
e socialização e direitos humanos. Legal? Então, isso vai ter de estar no seu texto. Se você não colocou isso no seu texto, se não apareceu socialização e promoção dos direitos humanos, não apareceu a palavra arte, você está tangenciando a proposta e você vai perder pontos justamente na adequação à proposta pedida. Então, tem de aparecer isso aqui de algum modo. Legal? Muito bem, esse é o primeiro ponto, tá? Agora, preciso entender o seguinte, há um assunto geral e tema específico, então vamos usar a técnica do tema e do assunto, tá? Pouca gente sabe disso. Então vamos lá, gente. O pessoal que estuda para concurso público tem que entender como é importante a redação. Olha lá, eu tenho que tratar como assunto, o assunto é o geral, a arte. Mas eu tenho de ligar a arte a dois temas. Os temas são menores, são subdivisões. Ó, o tema o que é? Socialização, promoção, direitos humanos. Então, o assuntão geral é a arte, é o mais preponderante. Agora, sobre a arte, eu tenho que mostrar como a arte ela pode influenciar, e ela é importante, na socialização e nos direitos humanos. Então, o segredo é como eu faço essas ligações. Eu tenho que ligar a arte, a socialização e aos direitos humanos. É isso que eu tenho que fazer. Então, existe a palavra proeminente, que é a arte, sobre esse guarda-chuva, sobre esse guarda-chuva, tá vendo? Abaixo desse guarda-chuva, você tem socialização e promoção dos direitos humanos. Então, a arte é o assunto central a ser tratado. Agora, eu preciso ligar como a arte ela vai ser importante para socializar. Ou seja, a arte ajuda a pessoa a socializar em que sentido? Me prova isso. Legal? E como ela pode promover os direitos humanos? E você tem que provar isso. Beleza? Esse é fundamental. Por que você tem que provar isso? Vamos lá. Porque aqui fala claramente, vamos de novo olhar a propostinha aqui, aqui fala claramente que ele vai pedir, vamos ver o que está pedindo aqui, ó. O candidato deve escrever, escaneto, língua portuguesa, vamos pular linhas, isso aqui são detalhezinhos, é a obviedade, né? Mas ele está pedindo aqui, ó, um texto dissertativo argumentativo. Olha, gente, o que é uma dissertação argumentativa? É aquela que levanta o problema e argumenta o problema. Prova, quem está fazendo direito aí vai entender isso. Argumentar significa dizer, eu preciso provar aquilo que eu afirmo, ou seja, eu tenho que convencer o avaliador do meu ponto de vista. Diferente de uma dissertação expositiva que eu só levanto o problema, a argumentação, eu preciso obrigatoriamente dissecar esse problema. Isso é fundamental para você entender como é que funciona essa brincadeira, senão nós vamos perder tempo com muitas coisas aqui. Legal? Então vamos lá. Olha só. Dito isso, ou seja, verificando qual é o tema e qual é o assunto, tema, eu preciso fazer as ligações. Quando a gente for analisar o conteúdo, eu tenho que ver se essas ligações foram bem feitas. Mas agora, eu quero olhar os critérios da correção. Isso é fundamental. Legal? Vamos examinar os critérios da correção? Eu quero que você entenda os critérios da correção. Vamos ver aqui. Olha lá, vamos ver como é que ficou na sua tela aí, se está bacana. Olha lá, os critérios. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para você enxergar um pouquinho melhor. Olha lá, gente. Em primeiro lugar, o que é importante a gente notar? Não é que essa redação ela avalia isso. Pessoal, olha aqui, eu sou professor há tanto tempo, eu trabalho tanto com isso, e sempre o problema é o mesmo, tá? Pessoal que está se preparando para a área policial sempre deixa a redação por último, não gosta de produzir texto, não sabe direito, não era bom aluno lá no ensino médio, não dava bola para a professora, colava, você estava ao lado da garota que era inteligente da turma e colava lá, a conclusão escrevia igual, só mudava algumas coisas, então eu sei como é essa galera, tá bom? Vamos lá. Por isso que a redação passa a ser decisiva, como você está vendo. Mas por quê? Porque dos 200 pontos, que é a pontuação, aí na PP de Minas Gerais, galera, ó, dos 200, é fácil ler edital, tem que entender edital, gente. Ó, dos 200 pontos dessa prova aqui, é classificatória, eliminatória, 100 pontos, quer dizer, metade é a redação. E mais 20 pontos era a prova, as 10 questões de língua portuguesa. Então, você tem aí língua portuguesa, gramática, interpretação de texto, mais a redação, 120 e 200. Bom, eu não preciso dizer aqui isso. Essa é o primeiro caminho que você tem que superar, essa é a primeira barreira que você tem que superar. Então, a primeira coisa é, eu preciso fazer uma boa prova de língua portuguesa junto com, porque é um pacote só, né, com a redação, porque tem a gramática, enfim.
Legal, interpretação de texto. Então, são 120 em 200. Essa é a primeira dificuldade que você tem que enfrentar. E depois o resto. Aí vem lá a legislação específica, que varia mais 40 pontos. Pronto, você tem 160 em 200. Então, eu não preciso dizer o que era importante, o que tinha que priorizar. Ora, se a redação vale 60, o que eu quero que você olhe? No critério de correção, eles subdividiram em dois grandes blocos, que é a correção formal e a questão do conteúdo. Eles dividiram em dois blocos. Na questão da correção formal, eu tenho 60 pontos, ou seja, dos 100 pontos que vale a redação, 60 pontos é a questão da correção formal. Só aqui, gente, já elimina um monte de candidato. Por quê? Porque aquele candidato que tem 10, 12, 13 erros de gramática, ele vai ser muito prejudicado, porque a gramática tem um peso muito grande nessa prova. Percebem? A gramática aqui é decisiva. Então, ela já elimina aquele candidato que não coloca acento, que não sabe usar crase, que não sabe pontuar. Vamos pegar só esses 3 pontinhos aqui, né? A pontuação, o emprego da vírgula, o uso da crase e as regras de acentuação. Só para ficar nisso. Só que esse candidato já morre. Ele não consegue avançar. Por quê? Porque vai ter um prejuízo muito grande. E dentro desses 60 pontos que vale a questão da gramática, vamos chamar assim, da gramática em si, nós temos a subdivisão em 3 setores, que é a ortografia e a acentuação, que é a mesma coisa, né? A propriedade vocabular, que é o emprego de uma linguagem formalizada, legal, na não repetição de palavras, mas basicamente, mais do que isso, a questão do vocabulário em nível culto, né? A morfossintaxe, que é crase, regência, concordância. A pontuação, e junto aqui entra os elementos de coesão. Então, quando a gente examina a coesão, você tem que examinar junto com a pontuação. Cada um desses aqui vale 20 pontinhos, legal? Então, se aquele aluno não coloca acento em lugar nenhum e as vírgulas dele vai entrar na pontuação, que é o terceiro, a pontuação dele é caótica, ele vai perder pontos, então, no primeiro item ali, que é a ortografia, e no terceiro item, que é a pontuação. Se ele não coloca a crase, perde no item da morfossintaxe. Então, você está vendo como a gramática aqui vai ser decisiva para esse candidato. E isso é curioso, porque se a gente pegar a Fundação Getúlio Vargas e CESP Brasília, que tem um grande know-how de redação, eu conheço muito bem porque eu trabalhei 10 anos como avaliador do Enem, que é a Fundação Getúlio Vargas, CESP Brasília. Eu conheço muito bem as pessoas que trabalham, como elas pensam a avaliação, como elas fui treinado por eles, inclusive. A gramática ela não tem um peso tão relevante assim. Eu não conheço nenhuma prova de concurso público que tenha uma gramática tão pesada na nota da redação. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente os aspectos de adequação ao tema, de conteúdo, de estrutura, valem mais do que a gramática, mas aqui a gramática vale muito mais. Bom, os critérios, é importante que você saiba disso, isso é determinação da banca e da instituição que contrata a banca. Eles estabelecem os critérios. Então, não podemos questionar numa provável ação os critérios são inquestionáveis. Quem determina os critérios é a banca, evidentemente, por determinação da própria instituição. Então, a polícia de Minas Gerais determinou que a gramática vai ser peso. Bom, é uma forma de eliminar aqueles candidatos que têm má gramática, ou seja, que não colocam acento, que não sabe separar sílaba, que não sabe pontuar. Esse aqui, infelizmente, vai perder pontos significativos, o que, como o nível de competição é alto, como a redação vale muito, isso vai ter influência brutal na sua nota. Legal? Agora vamos para mais essa parte mais objetiva, né? Um erro de pontuação é um erro de pontuação, um erro de crase é um erro de crase, um erro de vírgula é um erro de vírgula, escreveu sem acento, ou teve um problema de ortografia, isso está na superfície do texto, ou está ou não está. Como essa correção é feita muito rapidamente, muitas vezes, e é o que eu estou percebendo nos alunos dos quais eu tenho analisado a redação aí do pessoal de Minas Gerais, eles passam por muitos erros, tá? O cara olha e não enxerga erro. Ou porque não está preparado para isso, e muitas vezes são professores sem treinamento, e isso acontece, sim, isso é um dado de realidade, não tem como lidar com isso, né? Ou então a pressa em fazer a correção, porque tem muito trabalho pela frente, são poucos corretores com muitas redações para corrigir, o cara vai corrigir 100 redações por dia, 200 redações por dia, é óbvio. Imagina, ele tem 4 minutos para olhar seu texto, né? Você imagina que ele passa pelo erro e não vê. Se fossem 2 correções, seria outro universo, outro mundo, mas é uma correção, então ele vai passar por erros e não vai ver. Sim, isso é vantagem para quem erra, né? Bom, mas pune quem é bom, esse que é o problema, né? Aquele que não erra. Legal, porque iguala tudo. Se eu passo 2, 3 erros e não vejo, aquele que não erra iguala tudo. Esse é o problema que a gente constata nesse tipo de trabalho aí. Agora, continuando.
Correção do conteúdo, você tem desenvolvimento do tema, quer dizer, se ele desenvolveu dentro daquilo, ou seja, a arte é o assunto central, né? E se ele fez tipologia textual, se ele fez aquela dissertação argumentativa, que é a dissertação convencional, começo, meio e fim, se ele faz uma introdução clara, uma conclusão clara, né? Se tem uma boa estrutura textual. Lembra que esses parágrafos têm que ter no mínimo 2 períodos. Então, você não pode fazer um parágrafo de introdução com um bloco único, gente. Um bloco único. Eu tenho que enxergar os parágrafos e os períodos. Você tem que ter no mínimo 2 períodos na introdução, no mínimo 2 períodos na conclusão e 3 períodos em cada parágrafo de desenvolvimento. Você não pode fazer uma conclusão com 9 linhas e o desenvolvimento com 5, porque é um problema estrutural. Aí entra na tipologia. Ó. O cara não entende direito o que é uma dissertação. A dissertação é sintético. Tem que ser sintético. Introdução. Levanta o problema. Olha, vou abordar tal coisa. Conclusão. Vou fazer o fecho. Não é hora de levantar um novo problema. É para fazer um fecho daquilo que foi feito. E o desenvolvimento é o lugar de dizer, onde você vai argumentar, onde você vai trazer os seus argumentos. Então, isso tudo entra ali na tipologia. Quer dizer, se o aluno faz uma longa exposição, numa introdução muito grande, com 9 linhas, e vai fazer o desenvolvimento com 7, ele já está com problema na tipologia. Por quê? Porque ele está desenvolvendo na introdução. Será que eu fui claro? Então, isso é importante. Quem está acostumado a avaliar, ele olha a introdução, já vê se o cara realmente sabe o que é introduzir, 5 linhazinhas, sintético, anunciando aquilo que vai abordar em cada parágrafo de desenvolvimento, beleza? Bom, seleção dos argumentos e construção é o mais subjetivo. Esses 20 pontos aí é o mais subjetivo, mais problemático e aquele que é mais difícil de brigar na justiça, né, gente? Por questões óbvias, porque é extremamente subjetivo, né? Argumentou ou não argumentou? A gente entra em critérios subjetivos. Muito bem. Então, vai lá. Olha só. Como é uma dissertação argumentativa, não interessa se qual seja a banca, por quê? Porque uma dissertação argumentativa é uma dissertação em qualquer lugar, não interessa a banca, não é? Eu tenho que ver se o aluno, além de desenvolver o tema, que é o primeiro item da correção de conteúdos, além de desenvolver dentro daquilo que foi pedido, que é a arte ligada, então a questão dos direitos humanos e da sociabilização, eu tenho que verificar se ele defendeu claramente do ponto de vista argumentativo. E o que é defender claramente? Para ganhar esses 20 pontos, né? Se ele argumentou, ele levantou a questão, então ele afirma que a arte é importante, sim, e é fundamental. Aí, se ele afirma isso, o que ele tem que fazer? Provar isso por meio de exemplos, de argumentos claros e específicos sobre isso. Legal? Então, aí que mora o problema, não é? Mas eu preciso verificar até que ponto ele, de fato, argumentou sobre isso. Se ele, de fato, só anunciou, ou seja, fez uma exposição, ou se ele argumentou. Então, se ele afirma que a arte contribui significativamente para que a pessoa seja sociabilizada, não é? Ele tem que explicar como isso se dá. Como que a arte se dá? Como que a arte faz isso? De que maneira a arte faz isso? Né? Objetivamente, para eu poder corrigir. Senão, ou seja, eu preciso trazer objetividade nessa argumentação. A argumentação é objetividade. Eu não posso simplesmente dizer que ela é importante porque é bacana, porque é legal. Eu tenho que objetivamente provar para o avaliador que isso é importante. Legal? Então, qualquer ponto, e aí a questão do recurso, quaisquer pontos que você venha a ganhar em cima disso vão ser significativos, porque vão jogar você lá para cima. Por quê? Porque a redação ela vale 100 pontos em 200 nessa primeira etapa. Mas a primeira coisa que tem de fazer, gente, é examinar detidamente a sua redação para saber se é possível ou não. Porque, evidentemente, que eu sei como é que você está se sentindo, né? Você quer reclamar para alguém, você quer dizer, foi injusto, eu quero reclamar. Para quem você vai reclamar? Se reclamou para a banca e a banca disse, olha, negativo, não vou te dar ponto nenhum por isso, você quer reclamar para alguém. Então é justo que você esteja indignado com isso. Mas a função de um professor, que está há tanto tempo como eu, é olhar a sua redação tecnicamente e verificar tecnicamente, não emocionalmente, beleza? Se cabe ou não recurso, se você tem condições ou não de poder entrar com recurso na justiça e reclamar de nota, porque 5 pontos aqui que você ganha pode fazer toda a diferença, não é? Então vamos verificar o conteúdo, se está bom ou não está, por que está bom ou não está. A gramática, quantos erros? Teve erro de morfossintaxe, teve erro de pontuação, ele foi punido por quê ou não? Como a gente conhece que essa banca são bancas que não tem lá, não é muito criteriosa, é aí que a gente vai entrar com uma ação. O edital é extremamente genérico porque ele não diz o que é uma boa gramática, ele não diz quanto o candidato é punido exatamente nos erros, o que é considerado muito pouco, ou o nível de excelência em matéria de erros gramaticais.
Então, como todos os editais, esse edital ele se contrapõe à justeza do certame. Por quê? A justiça do certame, a boa concorrência, porque não ficam claros os critérios, que são muito genéricos. Só diz assim, olha, 40 pontos vale conteúdo e argumentação. Tá, mas como assim 40 pontos? O que desconta exatamente? E gramática, o que desconta? Se eu errar uma crase, desconta o quê? 5 pontos? Uns 20? Então é isso que precisa saber. E isso não fica claro, ou seja, propositalmente eles não deixam mesmo isso claro. Então é por aí que se entra também, em função da justiça do certame, a equanimidade, quer dizer, a competição e a clareza da nota, não é? E é isso que vocês estão indignados por isso, porque vocês não entenderam a nota. É isso, basicamente, tá? Então esse vídeo tenta mostrar a você a questão dos critérios para você entender um pouquinho melhor a sua nota e verificar, avaliar se realmente sua nota é justa ou não. Então, para isso, o que eu faço? Ó, aí, na descrição aqui do vídeo, ó, olha aí, rola a descrição aí, eu vou deixar o meu endereço, o meu WhatsApp do contato comigo, para você mandar a sua redação e mandar, evidentemente, o recurso administrativo, para eu fazer uma avaliação prévia, dizer assim, ó, dá para você brigar por isso ou não dá, eu tenho que ser franco com você. Legal? Então a gente precisa olhar isso, mas eu só tenho um jeito de poder verificar isso, que é olhando o seu texto e fazendo um exame detalhado sobre isso aí. Legal? Então, se você gostou do vídeo, compartilha e entra no meu canal, se inscreve no meu canal, manda as suas dúvidas aqui, gente. Por favor, manda as dúvidas para a gente poder ficar postando aqui. O objetivo é auxiliar e orientar vocês nessa caminhada, porque o que falta ao candidato é a orientação. Vocês estão se sentindo sem orientação. Vocês querem reclamar e querem encontrar um balcão legal para essa reclamação. Então, eu quero ajudar vocês, orientar vocês a quais os balcões disponíveis para vocês fazerem, afinal de contas, a sua reclamação, beleza? Vamos lá, tamo junto!